Souza, né? Estamos ainda vivendo essa repercussão do jogo contra o Santa Cruz. Impossível a gente não falar do tema arbitragem, porque tem repercutido, o Campinense inclusive entrou com a representação contra a comissão, não tenho entender que você falasse como foi a atuação da arbitragem e a atuação da equipe do Campinense, né? Porque muitos torcedores não puderam acompanhar o jogo, porque não houve transmissão, mas ficaram com a impressão, através dos melhores momentos, de que o Campinense fez talvez até a melhor partida num ano até aqui. Você concorda com essa questão que você falasse sobre os times? Não, eu concordo. Respondendo a segunda pergunta primeiro, acho que a gente conseguiu fazer um jogo muito consistente, ainda mais tratando da dificuldade que a gente sabia que seria o jogo, né? Uma equipe também muito grande, com bastante público, né? Então, acredito que a gente, embora o resultado tenha sido negativo, a gente saiu contente, digamos assim, pelo nosso desempenho, né? Eu acho que foi questão de detalhe mesmo, a gente não ter conseguido no mínimo um empate lá dentro. Acho que a gente fez por merecer em grande parte da partida, né? E talvez, acho que compartilho da opinião de talvez tenha sido um dos melhores jogos na temporada, né? Então a gente fica feliz por isso, mas realmente chateado por não ter conseguido um resultado melhor por circunstâncias que fogem do nosso controle, né? Acho que a arbitragem ela deixou a desejar, na minha opinião, né? Principalmente anulando o nosso primeiro gol, que ao meu ver foi legal, né? E a partir daí o nosso sentimento foi que começou a minar totalmente o nosso time, né? Começando pela nossa comissão técnica, né? De expulsar 2 membros. E isso é uma coisa que a gente não julga, porque só a gente sabe o que eles escutaram também da própria arbitragem, né? Do quarto árbitro, inclusive. Então são coisas que também, como você falou, por não ter transmissão, acabam tomando uma proporção que foge de qualquer controle, assim, a nível de aceitação, né? Então a gente lamenta por ainda acontecer isso. Eu tive um episódio em Recife em 2019, quando estava no Paysandu também, que me tiraram um acesso lá em Recife também. Então sei bem o que acontece por lá, né? Então a gente fica chateado por isso, mas agora vamos virar a página de forma definitiva, né? E tentar focar no jogo do Souza. Esse jogo do Souza, a arbitragem vai preocupar vocês? E vocês vão entrar em campo preocupados também com a arbitragem, já que 2 jogos fora o Campinense reclamou da arbitragem, tanto em Pacajus como em Recife? Cara, eu não digo preocupação em si, mas acho que uma atenção redobrada. Eu acho que o fato da arbitragem, às vezes, sobretudo agora na Série D, que ainda não tem transmissão, nos jogos fora, que a gente sabe que daqui a pouco uma arbitragem ainda mais inferior, tem que nos servir de exemplo para a gente também não dar brechas dentro do jogo, né? Para que isso que não venha definir as partidas, né? Eu acho que a arbitragem no jogo contra o Santa Cruz teve uma atuação muito ruim, mas também a gente sabe que o gol que a gente tomou foi uma falha nossa, né? De bola parada. Então, independente da arbitragem ruim ou não, a gente tem que entrar concentrado, acho que não preocupado, mas concentrado, para que os nossos erros também não proporcionem chances para o adversário de chegar no nosso gol e talvez definir a partida também. Ô Colasso, falando da expulsão do Luan Carlos, para suspenso, né? Não tem para onde correr, não vai comandar o time diante do Souza. Quanto isso afeta no jogo? Porque a gente sabe que o Luan é um cara bem enérgico, né? Um cara que tá com vocês ali, parece um 12º jogador, falta entrar em campo. Quanto isso afeta no time, você como experiente, veio para essa partida diante do Souza? Cara, sendo sincero, é importante sim, óbvio, a presença dele na beira do campo, né? Como você falou, um cara que tá sempre nos pilhando, nos chamando a atenção. Mas acho também que a partir do momento que já se tem um padrão definido, assim, um padrão treinado, né, da parte dele,
acredito que não vai ser um fator que vai definir a partida, assim, uma coisa que vai nos impedir de jogar, né? Acho que o Delmiro, que é o auxiliar, também tá muito preparado. Obviamente sabe toda a filosofia que o Luan gosta que seja implementada durante a partida, né? Até por parte tática e parte comportamental também. Então, acho que a gente está tranquilo, não vai afetar, ao meu ver, o nosso desempenho, porque a gente já sabe o que tem que fazer, já sabe que está treinado, né? Vamos estudar mais a fundo o Souza até lá, para que a gente possa, independente da presença do professor Luan na beira do campo ou não, tentar fazer um bom jogo. Vamos falar ainda sobre, o Afonso falou nessa questão do Luan ser um pouco enérgico e tal, você até comentou que a comissão teria escutado algumas coisas, que teria de alguma forma tirado eles do controle. Como é que você vê essa questão do Luan, né? Ele já tem um histórico de ser expulso em alguns jogos, porque o torcedor abraçou ele praticamente, porque ele vestiu a camisa do clube. Vocês como jogadores, essa forma como o Luan está ali na beira do campo, lutando por vocês também, vocês consideram algo positivo? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é o nosso comandante, né? A gente fez uma bela pré-temporada com ele. Acho que ele conseguiu resgatar, tanto de quem veio e quem permaneceu, né? Pontos positivos que estavam faltando. Então, a gente está muito feliz com ele, está muito feliz com o trabalho dele. Acho que o grupo respeita muito, né, o trabalho dele e ele como pessoa também. Então, cada um tem a sua característica, o seu jeito de agir dentro das partidas. A gente, por estar dentro do campo, tem que se controlar muito mais, né, porque às vezes dá vontade de ter algumas atitudes também mais enérgicas. Então isso às vezes é inevitável, né? Mas são coisas que acontecem, só quem tá lá e acaba escutando as coisas que ele escutou e que bastante gente do nosso banco de reserva escutou também, não só nesse jogo, mas lá principalmente, sabe o quanto irrita, o quanto tira a gente do nosso nível de concentração às vezes. Mas vamos focar no Souza, vamos tentar conseguir essa vitória por ele também, né? E fico feliz que a torcida tenha abraçado, porque a gente está muito contente com o trabalho, com a postura dele diante do grupo. Há um bom tempo o Campinense não perde lá no Marizão. O Souza vai ter 2 desfalques importantes, que é o goleiro Igor e o zagueiro Marcelo. Diante de tudo isso, podemos apontar o Campinense como favorito? Cara, eu acho que não existe favorito na Série D. Jogos totalmente iguais, as equipes muito parelhas, digamos assim. A gente sabe da qualidade do Souza, né? Uma equipe que manteve aí, talvez boa parte da sua base do estadual, onde fez um grande campeonato, né? Eu particularmente joguei o jogo lá no estadual e sei da dificuldade que é, né? Um campo pesado. Então o que a gente sabe é que vai ser um jogo muito difícil, né? Uma dificuldade muito grande. Então vamos tentar, obviamente, nos apegar nas retrospectivas positivas, digamos assim, para que a gente consiga manter isso, né? Mas acho que, sem dúvida nenhuma, talvez até pelo desempenho que a gente vê da equipe deles, talvez seja um dos jogos mais difíceis da nossa chave. Acho que vai na contramão um pouco diante do Santa Cruz, nós vamos falar sobre isso. O Campinense ainda não venceu o Santa Cruz na última rodada no Arruda, na história. Agora, contra o Souza, dos últimos 16 jogos, o Campinense tem apenas uma derrota. O Campinense foi o único time que venceu o Souza esse ano fora de casa, né? O Souza tem quase 80% de aproveitamento, o Campinense foi o único time que venceu. Esse histórico entra em campo. E outra pergunta sobre você, porque você é o jogador que mais atuou com o Campinense no ano, são 19 jogos. Minutagem, deve passar agora, o Otávio passa, né, que não está mais, então você vai passar em minutagem. É o seu melhor momento com a camisa do Campinense, esses quase 20 jogos que você vai completar no próximo domingo? Como você falou, acho que retrospectiva acaba não entrando assim, né, no campo, até porque são jogos diferentes, né, competições diferentes, nosso grupo também mudou bastante, né. O que a gente sabe é que vai ser um jogo muito difícil, né, talvez um dos mais difíceis, como eu falei. Isso é que a gente tem certeza que vai acontecer.
Então serve os números, até números de aproveitamento deles dentro de casa, serve para a gente ter mais atenção ainda, mais concentração e entrar mais motivado para fazer um bom jogo, né? E com relação a mim individualmente, acredito que sim, né? Acho que as circunstâncias também têm levado a quem ficou conseguir elevar o nível de atuação, né? Acho que o grupo foi bastante qualificado, né? Isso facilita bastante, né? Eu sabia do risco, entre aspas, né? De quando eu vim, que muitas coisas poderiam acontecer durante o estadual, né? E infelizmente a gente não conseguiu ter um desempenho bom. E fico feliz das coisas estarem melhorando, não só para mim, mas para todos, né? Acho que é visível o rendimento coletivo, né? E eu sou, pelas minhas características, cara, eu passo muito pelo rendimento coletivo, assim, para fazer boas atuações, né? Pelas minhas características, sou um cara de força, não sou um cara muito habilidoso, sou um cara mais de jogo combinado, né? Então eu preciso dos meus companheiros para me conseguir desempenhar bem, né? E fico feliz que quem chegou está conseguindo me ajudar, digamos assim, a conseguir melhorar o desempenho. Espero crescer cada vez mais.